Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, curte, compartilha, manda para todo mundo que você conhece aqui da região, porque você sabe que todo papo a gente traz muito conhecimento, muita informação de grandes nomes aqui da região de Brusque. Seja em vendas, administração, marketing, mercado imobiliário, construção civil, enfim, sempre agrega muito. Os nossos patrocinadores eu não posso esquecer de te falar antes de a gente começar esse episódio, porque estão com a gente desde o começo, já há 3 anos, a W Urbanizadora, a HB Administradora de Condomínios e a Roso Empreendimentos. Gente, o episódio de hoje tá muito especial para mim, tô até mais nervosa do que o normal, já vou falando para vocês. Quem não conhece ainda a minha história, eu vou contar aqui rapidinho, mas te aconselho a inclusive assistir o meu episódio que tá na primeira temporada, que eu falo um pouquinho da minha trajetória. Mas quem não conhece, eu venho de uma família que trabalhou muitos anos no ramo têxtil, e se você não é do ramo têxtil ou conhece alguém, tem algum familiar, sabe o quanto é forte aqui na região. E na minha adolescência, eu tive uma pessoa que fez parte desse meu crescimento, que eu admiro desde lá dos meus 15, 16 anos, porque realmente foi o primeiro contato que eu tive com gestão, com atendimento, com o comercial. Então, é muito importante e significativo para mim o convidado que está aqui hoje, que é o Thiago Casagrande, da Casagrande Consultorias. Thiago, é um prazer te ter aqui, de verdade, tá? Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu olhava tu e o seu Norberto chegando. Eu assim, cara, eu quero ser um dia que nem ele. Tinha um carro, eu amava aquele teu carro. Tô falando aqui realidade mesmo, porque eu olhava teu posicionamento. Poxa, um cara tão jovem já à frente de uma empresa junto contigo. Então, assim, é um prazer e uma honra demais. E eu nunca imaginei a Jéssica, aquela menininha de 16 anos que fazia cobrança pelo telefone, a recepcionista, hoje poder sentar aqui contigo. Poxa, eu vejo que aí todo esse caminho, todo tanto estudo fez valer a pena. Muito obrigado mesmo, porque é muito especial para mim você estar aqui hoje, tá? Eu que agradeço, Jéssica. Fiquei muito feliz com o convite, admiro muito o teu crescimento. Lá na tua juventude, tu já era diferente das pessoas da tua idade, tu tinhas uma coragem acima da média, tu tinhas uma intensidade muito grande em fazer as coisas e a vontade de acertar. E mesmo trabalhando com familiares, que é uma dificuldade de todo mundo que inicia o trabalho, tu tinhas coragem de discutir o assunto e não discutir a família. E isso já com uma prematuridade muito grande. Então, tô muito orgulhoso de estar aqui. Ai, rapaz, não me faz chorar já no começo, homem. Obrigado mesmo, tá? Thiago, me conta um pouco mais da tua história. Eu sei que você já trabalhou em 22 segmentos ali. Eu fiz o dever de casa, assisti teus podcasts. Como que começou a tua jornada, o teu caminho nessa parte de gestão, de representante? Conta aqui pra gente, pra mim também. Legal. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Eu trabalhei no despachante Espíndola, aqui de Brusque, como estafeta. Na época existia o BESC ainda, né? O Banco do Estado de Santa Catarina, que foi comprado pelo Banco do Brasil, e tinha um caixa específico para despachantes. E eu nunca tive um tamanho muito grande, né? Tenho 1,70 m esticadinho, assim. Vem na pontinha do pé? Na pontinha do pé. E eu me lembro que a pessoa que me deu o emprego falou assim, será que esse menino não é de menor e não sei o quê? Mas podia trabalhar naquela época um pouco mais cedo, né? Hoje já não pode. Mas por volta dos 18 anos, eu fui trabalhar na Casagrande, que é uma empresa fundada pelo meu pai e pelo meu tio, que é especializada em treinamento de vendas. Na época eles eram um pouco mais abrangentes, assim, eles tinham o seu Bento, que cuidava da parte de normatização, né, ISO 9000, essas coisas nesse sentido, e eles tinham outros consultores em outras áreas. E eu comecei trabalhando lá como secretário, né, fazendo digitação. Na época eram aquelas transparências que a gente usava para projetar, então cuidava dessas coisas, fazia o caixa, fazia essas coisas assim. E trabalhei
por volta de 2, 3 anos nessa função, até que o seu Bento me convidou para trabalhar junto com ele, que era para ir nas primeiras empresas, que era uma empresa aqui de Brusque, que era a Padaria Wegener, né? Muito famosa aí, o pessoal vinha tomar café colonial ali, né? Que era muito famoso. Maravilhoso. E depois a segunda empresa que a gente foi trabalhar junto foi na Irene Tagor, que é distribuidora de gás, Seu César, né? Então, quem me indicou lá foi a irmã dele, né? Que é da Liderar. Eita. É de uma empresa de RH aqui. Ela já passou pela Tempo de Trabalho, enfim, né? É uma empresa ali. E ela indicou a gente pra lá e eu comecei a trabalhar junto com eles. Mas eu era muito jovem, né? Então, o que eu, como consultor, podia fazer? Eu não era consultor, eu era só o assessor, né? Eu era o chaveirinho deles ali para trabalhar. E daí fiquei por torno de 12 anos, assim, trabalhando com eles em duplas, né? Então, eu sempre ia com o seu Norberto, meu tio ali que tu conheceu quando a gente trabalhou na empresa da tua mãe. Trabalhei com o seu Bento, trabalhei com o Gilson, meu pai, e trabalhei com diversos outros. Até que em 2017 eu criei a coragem, eu não era tão corajoso como você, né? Para começar a trabalhar sozinho, e que naturalmente aconteceu quando do meu tio se aposentar, quando do meu pai abrir uma importadora e se direcionar para outro segmento, e vamos botar a cadeira ficar vazia. Eles não tinham mais a mesma disposição de viagens, né, do ritmo daquilo ali, e eles ficaram com menos clientes, e daí eu me especializei em gestão de times de representantes comerciais. Se tu for olhar hoje Dom Cabral, ESPM, Fundação Getúlio Vargas, que são as principais escolas de negócio desse país, ninguém fala desse tema de uma maneira aprofundada. Se tu fizer faculdade de gestão comercial, se tu fizer MBA em gestão comercial, eles tratam desse tema muito raso. E eu me especializei em treinar o gestor que cuida dos representantes comerciais. Porque é comum as empresas contratarem representantes e o representante não performar. E muitas vezes eles terceirizam a culpa para o representante. Mas tem a parcela de culpa da indústria, tem a parcela de culpa da distribuidora, da empresa que eles representam. E é muito parecido com a imobiliária e o corretor de imóveis, né? A qual que durante esse período eu também tive a oportunidade de conhecer construtoras, conhecer imobiliárias, conhecer corretores, né? Como também em outros segmentos, lojas, né? A gente vive... ninguém para num lugar por acaso, né? Tem suas passagens por outros lugares, e eu passei por algumas imobiliárias aqui do estado de Santa Catarina, algumas de Brusque, algumas construtoras, e entendo um pouco da dor do mercado que vocês vivem, né? Recentemente, eu fiz um treinamento em Blumenau para corretores de imóveis, de um núcleo que eles tinham, iam fazer uma missão empresarial. Estou fazendo um treinamento em Tijucas, que começou na terça-feira passada, e são mais 2 terças-feiras a cada 15 dias dos 8 passos da venda para corretores lá daquela cidade. Não é onde eu dedico maior parte do meu tempo, né? Por eu ter me especializado em outro segmento, mas sempre que eu tenho uma vaga na agenda, eu volto às origens. Até porque, né, Thiago, quando a gente fala de vendas, tudo a gente vende. Então, seja o representante ou o próprio vendedor da imobiliária, o caminho, a direção é o mesmo, né? É o mesmo, né? A venda de imóveis é uma venda consultiva. É uma venda que raramente acontece a pessoa chegar, oi, decidiu, comprou no primeiro momento. Então, é uma venda que a gente chama de ciclo longo. Então, ela tem diversos contatos, ela tem diversos influenciadores, que a gente chama hoje de stakeholders, né? Eles botam muito nome bonito, assim, para favorecer, para pessoas como eu tentar vender palestra, né? Então, pensa o seguinte, a pessoa vai lá comprar um imóvel. Eu sou o João, casado com a Maria, e tenho o filho Pedrinho. Quem vai tomar a decisão é o João. Não, a Maria vai influenciar, o Pedrinho vai influenciar, a mãe da Maria, a mãe do João, o patrão do João. Tem muita gente para influenciar. Se querem chamar isso de influenciador, de stakeholder, tanto faz. O importante é tu entender que nessa jornada tem muita gente para conversar.
E se o corretor ele não estiver preparado, ele perde o cliente no caminho. E aí vem de novo a desculpa que o problema também é sempre o corretor, mas cadê o acompanhamento do próprio gestor com a equipe, né? Com eu te digo que teve uma construtora que no início do ano entrou em contato comigo pedindo para mim fazer um treinamento. E eu falei assim, mas qual é a tua expectativa? Que eu acho que é uma pergunta importante para te entender se tu vai conseguir ajudar aquela pessoa ou não. Uhum. Ela, a gente é uma construtora, a gente tem 3 gerentes, eu acho que ela chamou o nome assim, que cuidam dos corretores terceirizados, das imobiliárias. E são mais de 100 corretores. A gente divide por, tipo, região geográfica, uma coisa assim. Legal. E o que tu espera? Não, eu espero que elas deixem de tirar a venda só do fundador. Porque quem vende aqui é o fundador. As 3 não vendem nada, os corretores não vendem nada, ninguém vende nada, né? Sim, tá bom. Eu posso conversar com elas sem custo? Deixa eu conversar com cada uma delas? Não, deixo. Marquei uma videoconferência com cada uma. Eles vendiam um imóvel high ticket, né? Então, é um imóvel que não é tão simples assim de vender. Não que o imóvel Minha Casa Minha Vida seja fácil de vender. Mas quando tu fecha na parcela, na condição, vai embora, né? Não tem muito aquela escolha, né? Exato. Então, assim, eu falei assim, deixa eu conversar com elas. E quando eu fui conversar com a primeira, em 4 minutos ela tava chorando. Eu sempre começo perguntando, né? Quem é você? Né? E o quem é você? Tu pode me ir pelo caminho de que tu estudou, com quem tu mora, onde é que tu trabalhou. Basicamente são as 3 vertentes. E ela contou a história da vida dela. Ela era mãe solo e bastante empreendedora, trabalhava no ramo de estética, e ela levou um golpe na OLX. E ela estava 4 meses naquela empresa e ela começou a chorar porque ela falou assim, se nesse mês não vender, eu tô fora. Então assim, quanto contratar uma pessoa dessa para trabalhar com imóveis de high ticket, onde ela nunca gerenciou corretores e nunca viveu como corretor, vai contribuir? Porque basicamente o que ela fazia no dia a dia dela? Quando chegou na parte da rotina, ela falou assim, eu chego na imobiliária e pergunto, tem alguma proposta? Isso não é incomodar o corretor? Isso não é jogar com ele de um jeito não tão profissional? Porque eu tô pedindo para ele uma coisa que eu não te dei nada. Eu nem te ensinei a vender o meu imóvel. Eu nem te dei nenhum favorecimento. Criam campanhas que são campanhas para o primeiro, segundo, terceiro. Mas não criam campanhas por etapa do funil de venda. Então, eu vejo que tem um distanciamento muito grande de construtora para imobiliária, de imobiliária para o corretor, do corretor para o próprio cliente final. Então, assim, são lacunas muito grandes e tá todo mundo esperando um milagre. Porque tem uma diferença muito grande, né, Jéssica, de vendas e atendimento. Se eu fui lá e eu decidi por comprar um imóvel, eu olho, aquele é o imóvel da minha vida, é meu sonho, eu pego e ligo, atende um corretor, uma pessoa lá, eu já tô decidido a comprar, eu já tenho ideia, e hoje tem muita informação, né? Demais. Então, eu já tenho ideia mais ou menos do preço, eu já tenho ideia de como é que eu quero negociar, e eu pego e faço uma proposta, o corretor não vendeu, ele atendeu o cliente. E ok, isso acontece, principalmente quem se expõe, quem tem boas redes de relacionamento aí, quem faz boas propagandas, acaba tendo mais chance com isso, tráfego pago, né? Agora, vamos ao contrário. Vamos para a pessoa que tem que vender. O buraco é bem mais embaixo. Nós temos muitas etapas para serem vencidas que as pessoas acabam não trabalhando. E daí elas erram nas etapas da venda, que, como você disse no início, são muito semelhantes, com graus de dificuldade diferente, mas as pessoas pulam essas etapas e acham que dá para atender todo mundo do jeito igual. E o gestor foca só no resultado, no número de venda e cobra a venda. Não vendesse nada esse mês, e aí? Mas como é que tá o acompanhamento dele? Quantos clientes tu atendeu? O que será que tu perdeu aqui? Quantos clientes tu levou para visita e não gerou uma conversão? Eu vejo, e eu acredito que tu vai concordar comigo, eu tô com 2 corretores que estão iniciando agora no mercado. A primeira coisa que eu falei para eles, vocês têm que ter controle. Monitora, cadastra todo o cliente no sistema. Eu não sei se todo segmento é isso, mas o mal do corretor de imóveis é o controle. Eles não alimentam o sistema. Se tu bater e perguntar
Quantos clientes tu precisa atender para gerar uma venda? Mas eu concordo contigo, mas vamos pensar em algumas coisas que vêm antes até disso. Eu vou contratar um corretor e é comum a gente ter a postura, principalmente descendência alemã, né, de jogar a pessoa na piscina e ver se nada. Joga, se nadou, tu fala assim, opa, é bom, olha, gostei dessa pessoa, tem uma atitude incrível. E se ela afogou, tu fala, que pena. Olha aí, ó, não se fazem mais pessoas como antigamente. Quando tu pega e fala sobre o cadastro, eu acho que é uma dor não só dos corretores, mas de qualquer outro segmento. Se a gente for falar de loja de varejo, tá? Uhum. Em São Paulo, só 30% das lojas tem cadastro. Ou seja, se em São Paulo, que é o lugar mais desenvolvido do país, as pessoas não cadastram e a gente como consumidor tem dificuldade de passar determinados dados, né? A gente gasta um tempo incrível em outras coisas, mas quando chega no cadastro a gente quer acelerar. Tem uma dificuldade. Mas existem formas para isso. Por exemplo, existe um software em Blumenau que ele já faz o CRM direto no teu WhatsApp. Tu não precisa preencher nada. Ele é focado em vendedores de carro e corretores de imóveis. E esse software, toda vida que tu vai conversando com um cliente, ele vai te mostrando onde é que tu errou. E ele custa R$250. Daí eu te pergunto, por que a pessoa não usa? Porque eu acho que o malandro, no bom sentido, ele deve achar uma alternativa. Dizem que quando tu quer dar uma tarefa difícil para alguém, tu tem que dar pro malandro, porque ele acha isso. Verdade. Tá? Se eu não fizer isso, eu também posso usar outras tecnologias, como por exemplo o Plaud. O Plaud é um gravador de voz com inteligência artificial. Essa versão que eu tô te mostrando aqui, ele tem 4 gravadores, né? Ele pega cochichos a mais de 5 metros. Então, se tu cochichar no ouvido da pessoa, eu consigo pegar isso aqui, ele transcreve, ele diz o que tu falou, o que a outra pessoa falou, o que eu falei, e ele já está integrado com o ChatGPT e faz o resumo. Ou seja, eu não preciso anotar nada durante o atendimento. Eu posso olhar para ti o tempo inteiro e quando terminar, só pegar isso e colocar no CRM. Ou seja, até para o malandro tem caminho. Ele só precisa apertar um botão, Jéssica. Agora, ele está procurando se inovar? Ou ele está achando que ele vai ter o mesmo resultado que ele tinha há 20, 30 anos atrás? Ou com aquele colega corretor que ele conheceu numa outra imobiliária ou em algum evento que falava, não, porque antigamente era assim, e ele acha que vai ter o resultado assim. Ele não vai ter. Então, o cadastro, para mim, é um dos pontos iniciais e fundamentais. Porque eu não posso me conectar contigo do mesmo jeito que eu me conecto com outro cliente, porque senão não precisava de corretor. Já teria um atendimento automatizado. Então, para mim me conectar contigo e falar, então vamos pegar um ponto de contato nosso. A gente trabalhou juntos há anos atrás. Legal, é um ponto de contato. Com outra pessoa que eu não trabalhei junto, o que eu tenho? Hoje tem rede social, coisa que foi em 2006 que começaram as redes sociais. Então vamos falar aí de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não tinha rede social. Hoje eu consigo pegar tudo que tu gosta porque tu posta. Certo? A dificuldade é para quem não tem rede social. Para quem não se expõe. Mas a grande maioria se expõe. E se expõe é um jeito de eu poder me conectar. Isso está no cadastro? Ou eu ainda atendo os clientes dizendo, e aí, meu amigão? Fala, querida. Porque eu nem te chamo pelo nome. Nem sabe o nome dele, Nem né? sabe o nome. Outra, às vezes a pessoa, tu faz um tráfego pago, investe um dinheiro em tráfego pago, a pessoa vai lá e pede uma informação, né? Legal, gostei desse imóvel. Tu vai lá e manda a mesma coisa que estava no link. Você não está tirando a paciência do seu cliente? Então pensa, Jéssica, as pessoas erram em coisas simples. Elas erram em coisas simples por quê? Porque elas acham que dá para pular etapas. Não dá para pular etapa. Porque se desse para pular etapa, já estava automatizado e daí a profissão não existiria. Mas como tu pensa? Daqui a 5, 10, 30 anos, vai existir corretor ou não vai? Eu acho que vai. O que não vai existir é o corretor de antigamente. Aquele que vai estar sentado no plantão e a pessoa vai chegar e vai comprar. Aquela velha historinha do cara que chega na concessionária de Havaiana com um saco de dinheiro e compra o carro. Isso eu acho que pouco provável vai acontecer. Agora, para o corretor preparado,
para o corretor que tenta furar bolhas, para o corretor que tenta conversar com outras pessoas, criar relacionamento de fato, ser interessante e não interesseiro. Esse cara vai ter trabalho a vida inteira. Só que as pessoas não estão dispostas a isso. Um bom exemplo disso são as canetas emagrecedoras. Tem gente que consegue ainda continuar obeso, acima do peso com a caneta emagrecedora. Por quê? Porque é o seguinte, ela tira a tua fome, mas se tu quiser comer, tu come. É verdade. Então eu tenho alguns exemplos de pessoas que usaram e não conseguiram emagrecer. E corretor, quando eu estou fazendo essa analogia, é tentar dizer o seguinte, vai dar trabalho. A tua profissão vai dar trabalho. É uma profissão de ascensão social muito rápida. Se a pessoa trabalhar bem, vamos pensar num médico, Jéssica. Pô, um médico, primeiro que para ele passar por uma faculdade dessa, mesmo particular, é difícil. Não é uma coisa simples. Depois ele estuda 5 anos para ser clínico geral. Depois ele tem uma especialização. Depois, quando ele for montar o consultório dele, ele vai ter uma jornada de pelo menos uns 5 anos, fora pagando joia de plano de saúde, isso, aquilo, para conquistar a carteira de clientes dele. Para daí ganhar, muitas vezes, menos que um corretor de 2, 3 anos de trabalho, que estudou infinitamente pouco. Agora me mostra um corretor que estudou como um médico e eu te mostro um milionário. E poucos querem pagar esse preço. Pouquíssimos. Porque querem o quê? A liberdade de não ter horário. Só que é o seguinte, qual é a graça de ter liberdade sem dinheiro? Qual é a graça de eu ter esse tempo disponível e ter que contar as migalhas? Então, pense que cada pessoa que opta por ter isso, para cada escolha uma renúncia. Eu vejo também muitos corretores generalistas. Eles são bons em tudo. Litoral, aqui, imóvel high ticket, minha casa, minha vida, sítio, cobertura, tanto faz, ele entende de tudo. É muito difícil de ser bom em tudo. O mercado, cada vez mais, ele vai ser um mercado de nicho. O que é mercado de nicho? É específico. Quando eu digo assim, eu poderia ser um palestrante de vendas, certo? A gente conhece as milhares, certo? Um melhor que o outro. Nossa, a gente poderia começar a fazer uma lista agora e ficaria horas falando de um palestrante melhor que o outro. Agora me conte quantos especialistas em gestão de times de representantes comerciais você conhece. Tu não vai encher uma mão. E isso faz com que eu perca diversas oportunidades. Só que ganho em outras. Então é o seguinte, é muito importante que o corretor escolha um alvo para ele ter o tal do ICP ou PCI, que é o perfil de cliente ideal, aonde ele entende aquele tipo de cliente e ele é um especialista. Quando ele é genérico, ele vai ser trocado facilmente. Ele vai ser passado para trás. Ele não vai ser priorizado. Ele nunca vai ser relevante. E ele vai ser só mais um tentando vender um monte de coisa para ele. Assim como tu falou, o corretor de imóveis é um prestador de serviço. Em vez de tentar vender um imóvel, não, eu tenho um apartamento tal. Vende produto. Não vende o produto, Sim. Vende o teu serviço. E muitas vezes o corretor ele tá só focado em mandar um monte de opção. Eu vejo isso nitidamente, Thiago. Quando eu chego para o cliente e falo assim, não vou te mandar um monte de opção pelo WhatsApp. Eu preciso que tu sente comigo pra gente conversar. Pronto. Uma simples frase, tu já quebrou o padrão normal, tu já conquistou o cara. Perfeito. Pensa no seguinte, das 8 fases da venda, a fase que mais se gasta tempo em venda consultiva é a fase das perguntas, que se chama sondagem, levantamento de necessidades, depende da escola que tu estudou, vai chamar diferente, mas é a fase de eu perguntar. Então, se eu mando muitas opções, eu caio numa coisa chamada teoria das escolhas. O que é a teoria das escolhas? Se eu te dou 10 opções, 12, 15 opções, é provável que tu não escolha nada, porque tu vai ficar paralisada ou arrependida. Então a chance é tu não fazer nada depois que eu te dei um monte de opção. E isso é comum do corretor fazer. Porque a pessoa fala assim, tô procurando um imóvel na faixa de tanto. Já entendi. Como é que com uma pergunta tu entendeu, pessoal?
Não existe como tu entender com uma pergunta. Do tempo proporcional que eu gasto de uma venda, 75% do tempo é nessa fase. Ou seja, 3/4 é na fase de sondagem, é na fase das perguntas. E a pessoa quer pular, quer já ir direto para oferecer. Eu vou te dar um exemplo. O apartamento que eu moro hoje, quando o corretor foi me atender, ele falou assim, ó, me diz o que tu não abre mão. E eu falei, churrasqueira na varanda. De vários itens que eu falei, churrasqueira na varanda era um dos itens. Pergunta se meu apartamento tem churrasqueira na varanda. Mentira. Não tem. Tem aquelas elétricas, né? Nunca liguei, não sei como é que funciona e blá, blá, blá. Mas, o que quer dizer? Nem sempre que tu pergunta na primeira vez... O cliente responde que ele sabe. E outra, todo cliente quer o melhor dos mundos no menor dos preços. Até porque ele não é o especialista é o corretor. Então, eu tenho que fazer umas perguntas para entender o que tu abriria a mão. Se ele perguntasse no primeiro momento se eu abriria a mão, eu ia falar que não. Mas com outras perguntas, no final eu tive que abrir mão. Quando ficou com poucas escolhas, eu optei por um que não tinha uma das coisas que eu falei que eu não abriria a mão. As pessoas cedem? Claro que cedem. Porque no mundo real, tu não vai ter exatamente o que tu quer. O imóvel perfeito não existe, né? Claro. Pensa os homens solteiros que estão nos ouvindo. Se perguntassem que mulher que eles gostariam de casar, é bem provável que uma das opções seria a Gisele Bündchen, certo? E ela tá solteira. E por que eles não casaram com ela? Porque tem a parte que ela não quer, né? Ou que nem conhecem. Então pensa que algumas coisas que o teu cliente vai falar, ele tá se iludindo, ele tá sonhando. E o corretor vai trazer ele para a realidade. De um jeito consultivo, de um jeito harmonioso, de um jeito educativo, porque pode ser que tu não venda o imóvel para aquele cliente. Mas ele tem que pensar assim, ó, eu não vou comprar agora, mas o dia que eu comprar, eu quero comprar com a Jéssica. Eu quero comprar com aquele corretor, porque ele foi honesto comigo, porque ele me ajudou. E não aquele que, quando chega na parte do fechamento, fica assim, já decidiu? Quer comprar? Quer comprar? Tá Pensou? acabando, é a Tá última acabando. unidade. Agiliza tu vai ficar sem. Se isso resolvesse, de novo, não teriam corretores. O atendimento seria automatizado. Então, a fase que tu comentou das perguntas, mas o cliente não quer responder. Provavelmente ele é só um curioso. A gente tem os clientes pragmáticos que eles são mais rápidos. É normal um cliente pragmático pegar e falar assim, ó, eu não tenho cara, eu já tô te falando, é isso, me dá as opções. Ok? Você pode dar as opções, mas você tem que interagir com perguntas. Para entender e ir diminuindo o leque de opções e ser mais assertivo. Porque senão eu volto na teoria das escolhas, deixo a pessoa paralisada e confusa, arrependida. Então, as perguntas não é uma fase específica das vendas. Ela é feita durante todo o atendimento. Isso é verdade porque ontem, inclusive, a gente foi atender e eu falei para os corretores. Vocês perceberam que a visita no imóvel não passa de 15 minutos. Mas é uma cliente que eu estou trabalhando há mais de 3, 4 meses. Só que a visita no imóvel é muito rápido. Então entra muito nesses 75% da sondagem que tu mencionou. Perfeito, para ti até poder fazer links do quarto, da varanda, da cozinha, da garagem, com o que ele comentou. Porque daí a pessoa se sente ouvida. Eu poderia te contar duas coisas. Por exemplo, acho que vários que estão nos ouvindo aqui já tiveram a oportunidade de andar de avião, entrar no avião e o avião ser cancelado. A infeliz, o voo ser cancelado e tu tem que voltar para fazer check-in e ser realocado. É normal que pessoas se alterem. Por que elas se alteram? Porque elas ou estão viajando de férias, ou estão viajando a trabalho e estão perdendo um compromisso importante. Então a pessoa não se sente satisfeita. E como ela está lá e ela enxerga que a companhia aérea não está dando o melhor, ela começa a falar mais alto. E é comum tu ver alguém berrando. E tu sabe como é que as companhias aéreas são treinadas para responder isso? Não. Para repetir exatamente o que o cliente está falando. Então isso é uma técnica de venda. Quando você está falando mais alto, e no caso aqui nem precisaria estar acontecendo, mas imagina um cliente está repetindo várias vezes a mesma coisa. Ele está repetindo porque ele não se sentiu ouvido.
Então, parte do teu atendimento, tu tens que repetir o que ele falou para ele falar, a Jéssica já entendeu. O corretor já entendeu. Agora, a outra história que eu ia te comentar é quanto é que custa um piso? Um piso hoje o mais simples possível para uma casa. Um metro quadrado, quanto é que tu acha que tá? Rapaz, o que? Uns 50, 80 reais o metro? Eu acho que tem até mais barato, mas vamos botar que seja isso. Se eu fosse vender um piso de R$1.500, eu tenho que ter mais argumentação ou menos? Muito mais argumentação. E daí tu imagina uma empresa que vende piso de R$1.500. Tu acredita que o corretor, o vendedor da loja de material de construção, ele não tem que ajoelhar e colocar a mão no piso? Por exemplo, esse piso, ele imitava as pegadas dos fiéis no século XIV. E o piso imitava isso. Ele tem que ajoelhar e botar a mão do cliente ali ou não tem? Então pensa o seguinte, conforme o imóvel mais caro que você tem que trabalhar, maior o seu repertório, maior o seu storytelling, maior a parte de contar a história. Só que não adianta eu te contar uma história que eu não conectei contigo em alguma coisa. Porque se eu não conectar, aquela história vai ser só uma encheção de saco. E daí tu vai perder a paciência do cliente e provavelmente ele vai para uma próxima opção. Por isso que vendas é muito personalização. E eu vejo que hoje eles querem atender os clientes todos da mesma forma. Porque pensa no último imóvel que tu vendeu. Tu fez algumas coisas, tu falou assim, uau, fiz bem. Tu vai chegar na próxima pessoa e tu vai atender igual. Só que a outra pessoa é com um perfil diferente. E se ela é com um perfil diferente, se tu fizer a mesma coisa, tu não vai conectar. E conectar, eu não tô te falando do cumprimentar, não tô falando da abordagem, que é uma parte importante, mas é conectar durante todo o atendimento. Então, por exemplo, tu falou sobre cadastro há minutos atrás. Uma coisa que eu poderia fazer é ir anotando as coisas no cadastro, certo? E um jeito de anotar é no telefone, não é verdade? Sim. Toda vida que eu olho pro telefone, eu não estou desconectando? Mesmo que eu esteja anotando no bloco de notas, a pessoa pode achar assim, tá no WhatsApp, tá olhando, tá fazendo outra coisa. Então eu tenho que entender como é que eu vou anotar isso. Às vezes até a velha prancheta seria mais fácil de não conectar. Mas eu te mostrei outras duas tecnologias que estão acessíveis. Tanto um cloud como um software, aquele que eu te mostrei, para um corretor não é um investimento grande. Só que a pessoa quer atender todos iguais. E atender as pessoas como ela gostaria de ser atendido, ela só vai acertar em 25% das vezes. Porque quando ela atender pessoas com características diferentes, não vai conectar. Pessoas afáveis são diferentes de pessoas analíticas, que são diferentes de pessoas expressivas, que são diferentes de pessoas pragmáticas. O que muda? Um é mais emocional, outro é mais racional. Um é mais lento, e aqui não é o depreciativo, é só que ele precisa de mais informações, outro é mais rápido. Só que ninguém é 100% uma coisa só. Mesmo que tu tenha uma característica num perfil, para determinadas compras tu pode mudar. Por isso que vendas é tão apaixonante. Por isso que vendas a gente fala sobre pessoas. Por isso que vendas é a gente entender e se colocar no lugar do outro. É ter essa tal da empatia, que muitas das vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo jeitinho. Só que se colocar no mesmo jeitinho, não vai funcionar. Tu não vai ser um corretor de sucesso. E não existe uma coisa para conseguir mais clientes do que tu atender bem um cliente. Do que tu ter uma boa história. Do que tu ter alguém satisfeito. Agora, é muito comum na corretagem o corretor ser mestre dos magos. Aquele desenho lá do Caverna do Dragão. Ele vende e some atrás da pedra. E tem um menino que eu acho ele... O nome dele é João. Ele vende energia solar, lá de Jaraguá do Sul. Ele tem 22 anos e ele com menos de 2 anos, ele ganha de comissão mais de 100 mil reais mês. Falei com o gerente dele, Bruno, semana passada. Ele é um cara, pra mim, acima da média. Não bebe, investe todo o dinheiro dele em ampliação do negócio. Você conhece esse João? Depois eu quero ver ele. Traga ele pro podcast que tu vai te encantar. O que eu acho incrível no João? O João vende energia solar, que é uma coisa tão difícil quanto vender imóveis, tá? E é uma coisa que depois que tu vendeu, tu não consegue vender mês que vem, no ano que vem,
tirando investidores, que é uma parcela mínima Aham. da maioria dos corretores, a grande maioria tem clientes finais, vamos botar assim. Sim. Essa pessoa, ele pegou e foi procurar outras opções para agregar. E hoje ele vende limpeza de placas e seguro para o mesmo cliente. Aproveitando o mesmo cliente. Botou na esteira. Botou na esteira. Então, o corretor que some, ele está perdendo tantas oportunidades. Porque pensa no cliente que está nos assistindo hoje. Todo mundo aqui já foi cliente, que está nos ouvindo, nos assistindo. Será que ele compraria do mesmo corretor de novo? É bem provável, Jéssica, que ele não compraria. Verdade. Por quê? Porque o corretor sumiu. Porque o corretor, depois que vendeu, ele falou assim, minha parte tá feita. Agora tu fala lá com o pessoal do escritório, da imobiliária, do não sei o quê. Eles resolvem pra ti. Isso é com o fulano. É muito normal. Então assim, ele acha que acabou ali. E daí ele não tá tendo um relacionamento coerente. Ele tá sendo uma pessoa que só tá pensando no dinheiro. E se ele tá pensando no dinheiro, ele vai ser tratado como um mercenário. E daí ele não pode reclamar. Porque ele não pode reclamar se ele tá tendo atitude desse jeito. E o cliente sente. Ele consegue perceber nitidamente quando o corretor tá só interessado na venda e acabou. Uhum. Na resposta e fechou a venda, agora é direto com a construtora, manda um e-mail para eles. Tão difícil hoje, se a gente for pensar pro digital, tá cada vez mais caro o lead, agora com impostos nas campanhas de tráfego pago. Teu CAC tá ali, o teu custo de aquisição do teu cliente mais barato tá ali dentro e tu... Aniversário do teu cliente. O Bruno da Fiat Treviso no podcast me falou isso e agora eu sempre faço. Faz a lista dos teus clientes, quando que é o aniversário, por que tu não manda um bolo? É uma profissão de carreira, né? Uhum. E o profissional esquece disso. Eu participo de um clube de networking, né, de educação, enfim, a gente tem treinamentos 3 vezes por ano, ganha outras 10 imersões de outros tipos de treinamento, e lá tem 3 construtoras, corretores, enfim, todos, sem exceção, venderam imóvel no primeiro encontro. Mentira. Todos. Daí eu vou te dizer o seguinte, qual dos corretores que está nos ouvindo pagaria 10 mil reais por mês para participar de um negócio desse? Daí eu vejo participando de clubes de 70 reais, 90 reais, 120 reais e achando que dali vão tirar um coelho da cartola. É a mesma coisa que eu investir 50 reais em tráfego pago e falar assim, nossa, tá difícil, não aparece. É proporcional ao teu investimento. Naturalmente essas pessoas são pessoas extremamente bem-sucedidas, né? Elas já tinham relacionamento com alguns dentro daquilo ali e aquilo ali foi só a cereja do bolo. Porque passaram 2, 3 dias com empresários disso ali, tu acaba achando investidores, né? Que é quem sabe, a cereja do bolo para todo corretor. Mas pensa com um corretor normal que está nos assistindo falando assim, isso é fora da minha realidade. Eu perguntaria para ele assim, Jéssica, com quem tu almoçou de diferente essa semana? Nossa. Quem tu ligou de diferente essa semana? Porque a gente tem um doleiro famoso aqui em Brusque que ele liga para todos os aniversários. Então ele começa de manhã ligando para todo mundo. E a gente é capaz de esquecer o aniversário do nosso melhor amigo, da pessoa que trabalha do nosso lado, de uma pessoa que nos ajudou uma vida inteira. Eu tô falando do aniversário, mas se eu só te ligar no aniversário, não é bacana. Eu não tô construindo relacionamento. Sabe, Jéssica, que eu faço presente para todos os meus clientes, ex-clientes e pessoas que me deram não, que eu chamo de pós-não venda. Porque tu pensa que Jéssica, tentou me contratar para um treinamento, certo? E tu, naturalmente, viu outras opções. Então tinha o Thiago, o João e o Pedro. E tu optou pelo João ou pelo Pedro, ou até por não contratar ninguém. Acontece, como com o corretor, ele tá vendo com o corretor, com o outro, e às vezes ele opta por não comprar aquele imóvel, por aguardar um pouco. Daí tu imagina, tu receber um presente no início do ano, antes eu fazia no final do ano. E eu fazia no final do ano, mas tu concorre com muita gente. Porque presente de Natal, ainda tem muita gente que dá. Agora, presente de Ano Novo, só eu dou. Genial. E daí eu pego e mando um presente pra pessoa. Só que eu mando uma caixa com uma espumante e chocolates húngaros. Só que na frente da caixa tá o logo da empresa.
Porque ninguém quer o logo da Jéssica, que é o logo dele. E aquilo lá fica exposto. Tu concorda que mesmo que ele não compre de mim, quando alguém perguntar, ele vai ter uma boa lembrança? E muitas vezes a gente não compra pelo preço, que é uma objeção comum no meio de vendas. Se a pessoa não comprou pelo preço, ela fala assim, ó, eu não comprei, mas se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Então, como que a gente tá fazendo com quem deu um fora na gente? Com quem disse não? Porque a gente ficou brabinho? Quem sabe a maior coisa que um corretor ou um profissional de vendas tem que cuidar é com a rejeição. Porque se eu levo a rejeição pro lado pessoal, Nossa. eu não vivo. Eu não vivo. Porque se eu olhar, a Jéssica é minha cliente, e a Jéssica pegou e optou por não comprar ou comprar com outro corretor, outro imóvel, outro negócio, e eu levar isso pro lado pessoal, eu só tô criando traumas para tomar remédio depois. E as pessoas não lidam bem com a rejeição porque elas não separam pessoal de profissional. Rubinho Barrichello fala um negócio muito legal. 33% das pessoas que tu conhece gostam de ti. 33% das pessoas que tu conhece não gostam de ti. E 33% das pessoas que tu conhece não estão nem aí pra ti. Só que tu gasta muito tempo preocupado com quem não gosta de ti. E tu não vai agradar todo mundo. Jesus, que é Jesus, não agradou. E daí tu vai achar que tu vai agradar. Então a gente acaba levando as coisas pro lado pessoal e ficando bicudinho, brabinho. Será que não é melhor a gente ter uma atitude mais profissional? Será que não é importante mostrar que a gente gostou de atender aquela pessoa e que essa oportunidade não deu agora, mas pode dar no futuro? Eu posso dar um livro? Eu posso dar um presente que a pessoa comentou? Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que a esposa, ela é muito fã do Harry Potter. E eu fui uma vez num lugar lá em São Paulo que é o Rick Doces. É um lugar que vende chocolate importado. E tinha lá um negócio do Harry Potter. E eu peguei e mandei pra ela. Porque pra ela fazia sentido o doce do Harry Potter. Pra outras pessoas, não faz. Então, pensa que quanto mais personalizado for, mais eu te alcanço. Quanto menos personalizado, por exemplo, eu te falei que o meu presente é uma espumante e chocolates. Tem uma pessoa famosa aqui em Brusque que é o Ivan Jasper, que faz o NDM, faz várias coisas. E o Ivan não bebe. E várias vezes eu mandei pra ele, ele falava, obrigado, eu sou tarado por chocolate, mas eu não bebo. Agora eu aprendi a mandar sem álcool pra ele. Mas tu entende assim, ó, eu queria botar todo mundo igual. Não pode tentar generalizar. O nosso trabalho é a personalização. E falta muito no corretor de hoje personalização e intencionalidade. Quando eu vou num almoço, quando eu vou numa quermesse, numa festa de igreja, quando eu vou numa reunião de pais de colégio, quando eu vou em qualquer coisa, cadê a minha intencionalidade? Cadê a parte de ter pesquisado as pessoas, entender com quem que eu vou conversar? E eu vou te dizer que eu conheci muitas pessoas que valeria a pena vocês conhecerem de tão intencional que elas são. Porque elas não fazem nada sem intenção. E elas fazem de um jeito tão natural que quando tu vê, tu tá comprando delas. É isso que eu ia te perguntar. Pro corretor, como ser intencional sem parecer interesseiro? O primeiro é entender e ele tem que nichar. Eu acho que o primeiro caminho do corretor é ele escolher o que ele não quer ser, quem que ele não quer atender. Porque se ele tentar atender todo mundo, é muito difícil ele se profissionalizar. O segundo é entender se naquilo que ele nichou, ele tem carteira de clientes para isso. Porque eu gosto de futebol e nem por isso eu jogo bem futebol. E a última vez que eu fui jogar futebol, ali perto do Alice Lanches, eu tava com 30 anos, né? E foi um cara me marcar de 50 anos, barrigudo. E eu olhei assim e pensei, eu vou deitar em cima dele. E o cara pegou. E na primeira bola ele botou na frente, eu não alcancei ele. Na segunda bola, ele me deu uma canelada que eu me aposentei ali. Então, não é porque eu gosto de futebol que eu tenho que trabalhar com futebol. Então, muitas vezes o corretor gosta de um negócio, mas ele não tem repertório para isso. Por exemplo, trabalhar com high ticket. Se tu não vem de uma rede de relacionamento high ticket, é muito difícil tu entrar. Tu vai ser uma pessoa que não vai saber te portar na mesa. Tu não vai saber por que garfo e faca começar. Tu não sabe como tomar um vinho. Tu vai dar levantadinha no dedo aqui na hora de tomar a taça. Então, entender que não é porque eu gosto... Por exemplo, se eu quisesse jogar basquete com esse tamanhão todo, Deus te dá dons, né? E tu tem que também saber olhar as tuas falhas ou os pontos que custaria muito caro tu criar.
Então, não que você não possa chegar nisso, mas tu tá disposto a pagar o preço do caminho, desse caminho mais longo? E ir galgando, né? De tempo em tempo. Porque se a gente pensar, né, dessa forma, como a gente começou falando, a pessoa de 18, 20 anos, ela não tem muito para quem vender. Perfeito. Poxa, como é que ela... Não tem como ir pro alto padrão. E eu tenho isso muito na minha visão, que quem dita o nosso público é a nossa rede de relacionamento. Principalmente no começo. E aí depois tu vai galgando até onde tu quer chegar e as coisas vão acontecendo. Então, quando tu me perguntou sobre a intencionalidade, como fazer isso sem parecer interesseiro, é entender o seguinte: pega a tua agenda da semana. Pessoas normais dormem 8 horas, trabalham 8 horas e tem outras 8 horas pro resto da vida. Generalizando, tá? O que tu faz nas outras 8 horas? Com quem tu tá? Com quem tu tá conversando? Com quem tu tá buscando ter um novo relacionamento? O que tu tá dando pra essa pessoa que um dia ela vai te dever um favor? Porque se a gente vê a série do Harvey Specter lá, ele diz o seguinte: um favor tu nunca paga. Se eu te fizer um favor, mesmo que tu me pague com outro favor, eu te devo e tu me deve. Quantos favores ele tá fazendo? Porque todo mundo precisa de alguma coisa que um corretor domina bem. E será que ele não tá ajudando essas pessoas? Ou ele tá, quando essa pessoa precisa de ajuda, ele fala assim, vê lá com a imobiliária, vê com o escritório. Então, se eu vou num encontro de pais, quem são os pais que vão estar lá? Se eu vou num jogo de futebol, quem são as pessoas que vão estar lá? Com quem que eu quero falar? Em que mesa que eu quero sentar? Sobre o que eu vou ser interessante conversar? Tem gente que ainda tem a intenção ruim de pegar e falar coisas que deixam ele menor. Que deixam a pessoa sob júdice. Que deixam a pessoa com uma desconfiança. Então ele vai lá e vai falar de um porre que ele tomou, vai falar de uma outra bobeira que ele cometeu, e ele não vai gerar credibilidade. Ou ele chega lá e tenta ser o rei da conversa, falando dos grandes resultados que ele teve. Os dois, para mim, são ruins. Qual o melhor jeito de ele ser intencional? É perguntando. E é perguntando sobre coisas que interessam ao cliente. Então, por exemplo, Jéssica, eu vou num lugar onde vai estar você e você é um alvo meu, porque eu sou intencional. Eu posso pesquisar na tua rede social e ver que a tua última viagem foi para tal lugar. E começar a perguntar, Jéssica, como é que foi lá? Pô, me conta. E se tu colocou na rede social, é natural que tu queira conversar sobre aquele assunto. Porque se fosse um problema, tu não colocaria ali. Então, tem muitos jeitos de eu ser intencional, é eu me tornar interessado por você para que um dia eu seja interessante. Só que as pessoas querem falar delas ou querem relaxar. Porque uma das grandes dificuldades do ser humano é o eu mereço. O corretor, quando compra um carro que ele acha que ele merece. Um corretor, quando ele acha que não trabalha tal dia porque ele merece. Um corretor que acha que não precisa fazer tal coisa porque ele merece. Não precisa fazer plantão, não precisa fazer tal coisa porque ele merece. Então, a intencionalidade nasce de eu ter um nicho definido, eu entender que a minha rede de relacionamento é ou pode expandir para isso, eu pesquisar quem são meus alvos, eu perguntar para as pessoas para que elas conversem comigo. Então, pensa num elevador. Quando eu estou no elevador, eu acredito que todo mundo se sente um pouco desconfortável. Qual o melhor jeito de conversar no elevador? É perguntando. É o tal do pitch de elevador, né? Dos 30 segundos, a abordagem que a gente vê muito. Como que a pessoa pode trabalhar isso? Então, ela deveria testar isso. Aí o que a pessoa faz, né? Frio, né, rapaz? Ih, vai chover. Agora pensa que ela pode começar treinando isso em casa. Por exemplo, com o sogro, com os pais, com o cunhado, né? E se interessando pela pessoa. E tu vai ver que a pessoa vai falar um monte. E ela vai se sentir ótima. E ela vai te adorar. Sem tu te expor em nada. Só que as pessoas são carentes e querem falar delas. E daí isso não conecta. E entra mais uma vez a estratégia por trás do vendedor. De não falar, por exemplo, tu vai perder isso e aquilo do imóvel. Deixa ela falar.
as dores dela. Não é tu que tá empurrando pra ela algo, ela tá falando da boca pra fora dela o que tá incomodando ela, qual que é a dor dela. Não o corretor tentando convencer algo. Concordo. E se não sair da boca da pessoa, não tem a mesma validade. Porque tem muito corretor que, quando não faz pergunta, ele se sente a mãe de Ná. E a mãe de Ná, se tu lembrar um pouquinho, o último acidente que ela previu foi o do Mamonas Assassinas. Mas antes desse, ela errou 900 previsões. O corretor erra um monte de previsão, a taxa de conversão dele, que é o principal indicador que ele deveria ter, quantos clientes eu atendo e quantos compram. Essa é a melhor forma de ele medir a sua eficiência. Ele tem uma taxa de conversão baixa, ele gera um monte de lead e não converte e diz que o mercado tá ruim, porque as linhas de crédito estão ruins, porque a inadimplência tá ruim, porque tudo é terceirização de culpa. Sim. Agora, quanto que ele tá perguntando para entender o que a pessoa quer e como ela quer ser atendida? Quer um exemplo simples? Tu prefere mandar áudio ou texto no WhatsApp? Eu texto. Texto. Tem cliente que fala contigo só no áudio? Tem. Tens que te adaptar ou não? Tenho. Como que eu tenho que falar com o cliente? Da mesma forma que ele tá falando comigo. Perguntando. Pergunta. Porque tem gente que vai falar assim, ó, eu vou mandar áudio, mas eu quero que tu responda texto. Então é o seguinte, tu vai te adaptar ao cliente. E é tudo perguntando. Agora, a chance de desconectar disso. O seu Aldo, que foi um dos consultores da Casa Grande, uma vez a gente foi prospectar um cliente para vender um treinamento e ele falou, e o cliente recebeu a proposta, legal, vou pensar. Daí o seu Aldo perguntou para ele, quando tu me responde? Daí ele falou assim, vou ver e eu te ligo. Daí ele falou, pode ser até quarta-feira? Um cliente de novo. Vou ver e te ligo. Ok, se tu não ligar até quarta-feira eu te ligo. Ou seja, o follow-up, que é uma coisa importante dentro do nosso negócio, tem que sair da gente. Tem que sair da gente. Nós vamos atrás do cliente. Porque qual é a diferença de eu ser insistente e inconveniente? A diferença de eu ser insistente e inconveniente é quando eu ultrapasso a tua linha. Aquilo que tu não atura. Então é importante que eu combine com o cliente como é que vai ser o próximo passo. E follow-up, que é esse retorno que a gente vai dando de cada etapa. Hoje a gente foi visitar o imóvel, outro dia a gente foi no banco, outro dia a gente foi ver uma outra opção e coisa assim. Eu tenho que perguntar para o cliente como é que ele quer o próximo passo. Como que ele gostaria, qual o tempo que ele precisa. E como eu ajudo a diminuir esse tempo. E quando eu faço follow-up, eu não posso perguntar só para ele, e aí, decidiu? O que achou do imóvel? Eu tenho que trazer para ele novas informações. Eu tenho que trazer coisas que ajudem ele a tomar a decisão. Só que quando eu faço isso, aí sim eu estou fazendo uma venda consultiva de fato. Do contrário, eu sou só um apresentador. Eu sou um atendente. E daí não vale a comissão que é paga. Independente do percentual que é. Concordo. Então, vejo que os corretores têm muitos pontos que eles acabam deixando soltos e não trabalhando com a intencionalidade que deveriam. Por exemplo, eles passam muito tempo no carro. Quanto tempo eles passam treinando? Escutando um podcast, um audiobook. Eu peguei um aplicativo agora, eu não sou muito bom de ler. Não gosto de ler com quanto eu deveria. Eu digo que eu já li por volta de 60 livros na vida e eu tô contando Pequeno Príncipe, Gibi da Turma da Mônica, vários outros para dar uma cartoon, para dar uma enchida assim, né? Mas eu vi um jeito que eu consigo ler bem agora, que é o quê? Livros que estão em PDF, que tem num aplicativo, tu consegue botar velocidade de voz. Então tu consegue botar mais devagar ou mais rápido. Eu leio em 1.45, é quase um e-mail ali. E daí pra mim eu consigo ler bem. E daí eu botei um objetivo de ler por dia tantos minutos. E eu faço isso dirigindo. Porque daí eu não me sinto inútil. Eu não consigo parar e falar, vou ler. Né? E acho que vários vendedores têm essa mesma coisa assim. Não consigo parar pra ler, o mundo pegando fogo e coisa assim. Então, isso é importante que ele se desenvolva. Então, a educação nunca foi tão acessível. Verdade. Só que demanda tempo e demanda eu testar. Muitas vezes, quando eu aprendo uma técnica nova, ela sai quadrada. Ela não sai bonitinha. Por quê? Porque pensa uma pessoa que é destra e vai chutar com a perna esquerda, ela não vai chutar bem. Mas um Neymar, um Zico,
eles amarravam uma das pernas e chutavam com a outra. E hoje eles chutam com as duas pernas da mesma forma. Quanto o corretor está treinando? Quanto ele se grava e escuta ele de novo? Porque se ele se gravar, como eu mostrei no Plaud, e ele simplesmente ouvir, não usar nada de inteligência artificial, bom, ele não precisa nem do Plaud, o próprio celular dele grava. Mas se ele gravar e ouvir, eu aposto que ele não faria o atendimento do mesmo jeito. Verdade. Só que se ele não tem paciência para melhorar a taxa de conversão dele, ele não vai melhorar. Porque não tem caminho rápido para se desenvolver. Como é que era a Jéssica de 5 anos atrás? Como é que era a Jéssica de 10 anos atrás? Com certeza achava que estava no seu auge, achava que era melhor. E quanto mais tu aprende, mais tu descobre que você é uma pessoa com carências. Porque quanto mais tu estuda, mais ignorante tu te sente. E quanto menos tu estuda, mais tu te acha dono da razão. Então é muito comum as pessoas não quererem se desenvolver, e isso é uma das coisas que a gente comentou lá no início, de não pagar o preço. E poucos querem, Thiago. Poucos. Porque muitos olham, às vezes, o resultado do corretor ou o mundo maravilhoso do digital, e por trás não é muito isso, né? Quantos nãos a gente muitas vezes recebe, às vezes tem aquela semana que tu só recebe não. E se tu não tem a resiliência de vou ter que continuar, porque às vezes o próximo vai estar o sim. Não é para todo mundo também o mercado de vendas, né? O mundo de vendas. E eu acho que uma coisa que é importante também ser levado em conta, que a gente não conversou hoje ainda, é qual o teu relacionamento com a imobiliária ou com a construtora. Porque o corretor, ele não tem só o cliente final. Ele tem o outro cliente dele que ele precisa se relacionar bem. E muitos só criam confusão, só tratam mal a imobiliária ou a construtora. Então, quando eles fazem isso, que oportunidades que vão aparecer para ele? Como que ele é visto? Que ele pega e esconde o cliente da imobiliária ou da construtora para se preservar com medo? Que tipo de relacionamento que ele está construindo? Então pensa que o corretor é como se fosse a salsicha do cachorro quente. Ora ele está sendo pressionado pela imobiliária ou construtora, ora pelo cliente. Ele está sempre sendo pressionado. Agora, como que ele faz para criar um bom relacionamento e ser indicado por ambos? Para ser referência por ambos? Porque se a gente perguntar para muitos consumidores, a gente falou que a pessoa que comprou o último imóvel muitas vezes não indica o seu corretor. Mas se a gente pensar em pessoas comuns e falar assim, ó, me indique 3 corretores, 5, vai faltar dedo na mão para indicar. Não é que ele conhece, mas que ele indicaria. Isso não é uma baita de uma oportunidade de eu me profissionalizar, de eu ser um corretor melhor, de eu me desenvolver? De eu parar de perder tempo com relacionamentos que não constroem? Porque pensa numa pessoa viciada em drogas. Qual é o primeiro passo da reabilitação? Tirar ele do convívio com as pessoas que fazem mal. Então, quem sabe uma das coisas que o corretor precisa fazer é: quem é que não está agregando? Quem é que eu estou aqui e não está funcionando? E por que eu não uso esse tempo para criar novos relacionamentos? Que ele vai ser rejeitado. Ninguém chega numa cidade tradicional como a nossa, numa cidade conservadora como a nossa, e entra numa roda e é acolhido. Né? Vem cá, meu amigão. Vem cá, meu amigão. Então é o seguinte, é natural que as pessoas não te deem a mesma atenção. E tu precisa de resiliência. Para que daí tu não fique só esperando pelo tráfego pago, que muito bem tu colocou. Tem impostos agora, o custo de aquisição do cliente está cada vez mais alto e o nosso LTV demora para voltar, diferente de outros tipos de venda que são muito mais recorrentes. Então, o tráfego pago é um caminho e é importante tu entender sobre tráfego pago. Mas tão importante quanto isso é tu não depender do tráfego pago ou não depender só de uma fonte de geração de leads. Eu conheço um corretor que ele deve ter uns 6 anos e ele só vendeu imóvel para parente. Ele não tem uma dependência? Como a gente tem corretores que só venderam tráfego pago. Como a gente tem corretores que só venderam no plantão. Então é o seguinte, nenhum deles é bom. O bom é o quê? É vir um pouco de cada lado. É vir um pouco de cada um. Mas quanto isso depende de ti e quanto isso depende dos outros? Construir relacionamentos demora. Quem era a tua melhor amiga no colégio? Provavelmente hoje tu não tens o mesmo relacionamento e vocês não brigaram. Só que o relacionamento não foi cultivado.
Relacionamento com o cliente tem que ser cultivado. Só que cultivado não só na base do presente, mas na base da informação. Quanto tu é bem informado? Tem corretor, se a gente perguntar o preço do CUB, ele vai ter que olhar. Se a gente perguntar o valor do imóvel de tal lugar, ele vai ter que olhar. Por quê? Porque ele não é especialista. Porque ele não tá o tempo todo ligado. E ele acha que não precisa saber disso. Porque isso é coisa pro pessoal do contrato. Qual o acompanhamento que tu tá dando pro teu investidor que comprou há tanto tempo do retorno da rentabilidade dele, quanto que já valorizou? Nós temos um assunto que é extremamente interessante, acho que deveria convidar pessoas para vir aqui tratar do tema, que é a reforma tributária. Então, assim, quantos clientes nossos têm holding, tem administradora de bens e a tributação é diferente? E daí a gente não sabe explicar isso para eles. A gente não sabe explicar isso para eles, mudou a tributação de dividendos, virou esse ano, e a gente não sabe conversar sobre isso. Daí a gente vai conversar com a pessoa, o corretor tá em itálico. Tá em itálico, porque ele não consegue conversar sobre aquilo ali. Ele fica assim, que é o teste da vaca, né, Jéssica? É o teste da vaca. Então ele não consegue conversar com o cliente porque ele não tem repertório sobre isso. Daí eu quero ser high ticket e eu não sei o que é uma holding, eu não sei como é uma administradora de bens, eu não sei a tributação, eu não sei como é que é o imposto sobre a herança, eu não sei nada. E daí eu quero conversar o que a pessoa, desculpa, ela não vai te dar atenção. Ela pode ser o mais educada possível, mas tu vai ter pouco tempo com ela. Então, eu preciso ter um conhecimento geral sobre as coisas. Eu almocei agora com um amigo meu e ele tá fazendo um imóvel de locação de lojas ali no Jardim Maluche. E ele comentou como é que é o formato de trabalho dele, de olhar um imóvel, escolher, né, e coisa assim. Mas uma das primeiras coisas que ele fala é com o engenheiro. Para o quê? Para dizer o que é possível, o que não é possível. Quantos corretores aqui conversam com o engenheiro? Quantos deles têm relacionamento com isso? Ou corretores que conversam bem com um síndico de prédio, zelador de prédio. O zelador do meu prédio é o maior corretor que existe. Porque todo mundo se separa, ele sabe antes de todo mundo. Ele já pega no elevador todo mundo para fazer. E daí eu digo assim, quantos que a gente tem relacionamento? Uma Fiel Limpeza, que é uma empresa referência aqui na nossa cidade, tem centenas de zeladores em condomínio, tem corretor que vai lá e faz churrasco para eles a cada 6 meses. E a gente pega e não tem o contato de ninguém. Mas a gente quer ser premiado. Cara, tudo é relacionamento. O teu vizinho do prédio, do lado, não sabe quem tu é. E tu quer ter relacionamento. Então assim, eu vejo muitas coisas soltas e não conectadas. Então eu preciso dessa intencionalidade. Eu poderia resumir a nossa conversa em personalização de cliente e intencionalidade. As pessoas querem aquilo ali, mas elas não fazem por onde. Quando tu falou de um regime, como um exemplo, né, de uma dieta, eu quero emagrecer 2 quilos em 15 dias. Isso é uma meta. Só que o que eu vou fazer para atingir essa meta são as tarefas. O corretor tem que focar nas tarefas, porque o resultado é só consequência. E na tua visão, o corretor, seja ele o profissional autônomo ou que esteja numa imobiliária, tem que estar na rua. Não vendendo, mas relacionamento, visitando. Como que tu vê que a rotina do corretor ela deve ser estipulada? Olha, se tu pegar a minha especialidade, que é representante comercial, e dizer qual é o maior motivo de não venda para representante comercial, eu te digo que são 4. Primeiro, não visitar o cliente. Segundo, tentar vender pelo WhatsApp. 3, visitar cedo demais. 4, visitar tarde demais. Agora, se eu vou pro corretor, ele acha que ele vai ser procurado? Tu acha que quem quer comprar vai correr atrás de ti? Então é importante que ele esteja em vários lugares, mas com relacionamentos profundos e não com relacionamentos rasos. Então, eu acredito que o corretor não precisaria nem ter mesa. A mesa de reunião para ele seria suficiente. As reuniões que ele faz, toda vida que ele está lá, se não é plantão, ele não deveria estar. Não deveria estar. Agora, o que é estar ocupado e o que é estar produtivo? Tem um livro desses poucos que eu li, chama Trabalhe 4 horas por semana. E é uma
Havaianas, assim, na capa, e uma rede Da na praia, né? Eu vou resumir esse livro. Quanto tempo tu estás ocupado e tu não estás produtivo? Porque se tu pegar um dia teu de 8 horas, sendo o normal, que eu acho que o corretor deveria trabalhar mais, qualquer profissional liberal deveria trabalhar mais do que 8 horas, mas vamos ficar no normal, porque se ele trabalhar bem 8 horas, acho que você, eu e alguém que está nos ouvindo, já teve a sensação de dizer assim, ó, hoje se eu não tivesse saído da cama, teria valido mais. Porque nada andou do jeito que gostaria. Parece que eu não rendi. Parece que eu não rendi. Agora, pega e olha nos ajustes do teu telefone, quanto tempo tu ficou no celular. E daí tu vai falar assim, não, mas eu uso o celular para trabalhar. Sério? Sério mesmo? Estás mentindo para quem? Porque eu aposto que ele usa para trabalhar, que o corretor usa para trabalhar. Porém, ele também usa para outras coisas, para distrações. E não tô falando só do celular, tô falando do cafezinho lá na imobiliária, tô falando também do futebol. Eu tinha um representante que ele trabalhava em Santa Catarina, ele morava em Santa Catarina e trabalhava no Paraná. Só que lá no Norte Velho, Paraná, Londrina, Maringá. E ele tinha uma turma de futebol às quintas-feiras. Ele parava de trabalhar às quartas. Então, ok, né? Ele tá privilegiando a turma de amigos, mas ele tá perdendo 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho é 40% do teu tempo semanal. As pessoas reclamam de tempo, mas a única coisa que rico e pobre tem igual é tempo. Rico tem 24 horas, pobre tem 24 horas. Luciano, que é o principal expoente da nossa cidade, ele tem 24 horas. Igual a todo mundo. Agora, como ele usa as 24 horas? Pensa em dormir. Quanto tempo que ele dorme? Todo mundo está disposto a dormir como ele dorme? Todo mundo está disposto a trabalhar sábado, domingo? Todo mundo está disposto a gastar tão menos do que ganha? Porque ele está numa condição que se ele parar hoje, ele tem dinheiro para gerações e gerações. E mesmo assim, ele continua obcecado. A gente é obcecado pelo nosso trabalho? Não, né? A gente quer a falsa liberdade. Liberdade de tempo sem dinheiro continua sendo escravidão. Continua sendo escravidão. Uau. Caramba, gente. Faltou até que nem precisei do roteiro do episódio, porque sensacional. Tudo que eu tinha aqui das perguntas foram fluindo aqui na nossa conversa. Mas, Thiago, pra gente caminhar aqui para um final nosso, pessoal que tá começando agora no mercado. A gente já deu muitas direções, muitos conselhos, mas primeira coisa, tô começando no mercado agora, quero ser corretor de imóveis. Algo sábio assim que tu direciona para a pessoa assim, não podes deixar de direcionar tua atenção para isso, talvez, não sei. Olha, Jéssica, eu te diria assim, ó, eu não acredito em bala de prata. Né? Eu não acredito que uma coisa que tu fizer sozinho vai funcionar. É sempre um conjunto de fatores. Então, a pessoa que está começando hoje, eu diria que ela tem algumas coisas que ela não deveria abrir mão. Primeiro, ela tem que escolher o nicho de trabalho dela, onde é que ela vai ser especialista. Tentar atender todo mundo é tentar abraçar o mundo com os braços. Ela não vai conseguir. A segunda coisa que eu diria para ela, valida esse teu nicho com a tua rede de relacionamento, ou com quem tu podes ampliar a tua rede de relacionamento. Porque se tu não for uma pessoa benquista ou que flui bem dentro daquela rede de relacionamento, o teu nicho não vai adiantar de nada. Não é porque eu gosto de um nicho que eu vou trabalhar bem nele. Terceiro, eu tenho que estudar. E estudar aqui, eu vou falar das habilidades, os 8 passos da venda. Planejamento, prospecção, abordagem, sondagem, proposta, negociação, fechamento, pós-venda. Todos os passos ele tem que entender muito bem. Ele tem que trabalhar muito bem a questão do relacionamento deles com construtoras imobiliárias. Porque senão, também nada vai acontecer para ele. E da mesma forma que tu escolhe o teu nicho e o cliente que tu vai trabalhar, tu também tem que escolher a construtora que tu vai pegar e crescer do lado, né? E por último, mas não menos importante, como eu estou gastando meu tempo? Eu estou sendo intencional ou eu estou esperando só bênçãos divinas? Deus ajuda quem trabalha para isso. Deus não ajuda quem está deitado numa rede. Tá? Então, eu acredito que tem a tua parte de esforço. A tua parte de esforço vem de onde é que estás direcionando teu tempo e onde é que estás gastando.
Seriam essas 5 coisas que eu acho extremamente importante para um corretor que está iniciando e para um corretor que já está no meio ou no final da jornada, para ele rever os seus conceitos e aumentar o principal indicador, taxa de conversão. Quantos clientes eu atendo e quantos vendem. Se tu pensar num varejo, tá? Nossa cidade tem alguns pontos, mas o têxtil é uma parte importante, então vamos pensar numa loja de roupa. De cada 10 pessoas que entram, quantas tem que comprar? Numa loja que é num centro da cidade, deveriam, de cada 10, 7 comprar. De cada 10 que entram na loja e provam a roupa, 7 deveriam comprar. Isso é taxa de conversão, 70%. Qual é a taxa de conversão do corretor? Daí tu vai me perguntar, tá, Thiago, então me diz qual é a taxa. Depende do teu grau de maturidade, depende do que tu é focado. Depende de onde é que tu tá fazendo geração de lead. Se é do teu network, se é de tráfego pago, se é de indicação. Porque todo mundo fala generalizado, né? É 1, 2%. Como? Que métrica que é essa? Que métrica que tá usando e que nível de maturidade? Eu não posso pegar um corretor recém-formado, jovem, na casa dos 20 anos e usar a mesma taxa de conversão de um de 40 anos com 20 anos de história ou com um que já tem relacionamento com o investidor há muito tempo. Porque é muito diferente. Então, usar esse parâmetro é no mínimo equivocado. E para o gestor? Por gestor, eu te diria o seguinte. Não ache que corretor vem pronto. Quem sabe um dos erros profissionais que eu cometi no meu início de carreira, eu ouvi uma frase de uma pessoa e depois eu não quis contestar porque ela era uma pessoa muito sênior e hoje eu discordo em gênero, número e grau. Ele falou, em linhas gerais, que vendedor já nasce sabendo. Vendedor já é natural vender. O máximo que tu precisaria treinar é sobre o produto. E eu acho que é equivocado isso. Tu tem que treinar produto, importante, mas tu tem que treinar também os passos da venda. E tu tens que treinar num conceito que se chama Scout. Não sei se tu já ouviu falar sobre Scout, mas Scout imagina um jogo de futebol. E daí a seleção agora jogou recentemente na estreia da Copa e eles pegaram e erraram passe. Qual que é o treinamento que o Ancelotti deveria dar? Passe. E como é que é o conceito de Scout? Vai eu e você treinar passe e nós temos passe de 5 metros. Eu tenho que acertar 10 passes. Se eu acertar, eu vou para 10 metros. Se eu errar um dos 10, eu volto para o 0. Até eu acertar 10 seguidos. Daí eu vou para 10 metros, 15, 20 metros. Chegou no próximo jogo. Eu errei passe de novo. Qual que é o treinamento? Passe. Mas eu tô de saco cheio de treinar passe. Não. Treina em cima do erro. Então eu vejo muita gente contratando palestrante, coach, treinador, fulano, ciclano, beltrano, para dar treinamento para corretor. E dando um treinamento geral. E principalmente treinamento de motivação. Que não ajuda muita coisa. Né? Com todo respeito aos motivadores, mas não é muito o que eu acredito. Eu acredito o seguinte, tu tens que separar os teus corretores por dor, por dúvida, por problema. Então pensa o seguinte, eu tenho corretores que a dificuldade deles é no fechamento, eu tenho corretores que é dificuldade na abordagem, eu tenho corretores que têm dificuldade na parte de sondar e trazer informações, eu tenho corretores que têm dificuldade no planejamento, se organizar o dia. São treinamentos diferentes. E o melhor treinamento para corretor é o corretor de sucesso. Então é o seguinte, eu vou pegar a Joana, que é a melhor que aborda. Eu vou pegar o fulano, que é o melhor que prospecta. Eu vou pegar o Beltrano, que é o melhor que fecha. E eles mesmos vão treinando. Então pense numa recorrência de treinamentos semanais, né? Em torno de meia hora. De manhã, não faz à noite, que a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Faz exemplo, faz dinâmica, faz Kahoot, faz várias teatro, faz várias coisas, mas treina o teu corretor. Não jogue ele na piscina e vê se nada. Então, treinar eles e treinar em cima do erro é o melhor conselho que eu posso dar para os gestores que cuidam de corretores de imóveis. Porque quando ele pega e só quer cobrar, pense se não era melhor ter contratado alguém do exército. Porque se fosse ordem e comando, seria simples tocar a vida. A vida é tudo menos ordem e comando, porque as pessoas estão cada vez mais sensíveis e ordem e comando faz elas paralisarem. Nossa! É por aí, dona Jéssica. Cara, que frase forte. Que frase forte.
Porque só assim tu engaja o time também, né? Pensa na pessoa que gere esses corretores e ele tem 10, 12 pessoas que ele cuida, que ele apoia. Que o nome não deveria ser cobrar, deveria ser apoiar. E ele deveria fazer uma frase simples. Será que ele sabe qual é o objetivo de vida de cada um? Será que ele sabe definir qual é o próximo passo de cada um? Porque se tu queres trocar de carro, o outro quer dar um estudo melhor pro filho, o outro quer pagar uma dívida, são caminhos diferentes, são pressa diferente, são tempo de retorno diferente e eu te motivo de forma diferente. Mas se eu nem sei o que é, em vão vai ser. Então como é que eu posso ser teu líder se eu não te conheço? Se eu não converso contigo? Se eu tento manter um certo distanciamento, porque eu não gosto de intimidade. E eu não acho que tem que ter intimidade demais. Eu não acho. Mas eu preciso entender como é que eu te apoio de um jeito personalizado. E eu preciso ter esses combinados muito claro. Eu aposto que vários que estão nos ouvindo não sabem nada disso. Nada. Nossa, Thiago. Gente, para quem é gestor, eu acho que essa doeu. E um mal muito comum, às vezes, não só do gestor, mas também do dono da imobiliária, é achar que o melhor vendedor vai se tornar um bom gestor. E aí ele tira o cara da performance de venda achando que ele vai pegar a galera e começar a gerenciar todo mundo. Isso é comum em outros segmentos também. Usar o bom exemplo de um corretor, de um vendedor de qualquer segmento, transformar nisso, na maioria das vezes dá errado. Porque são valências diferentes. E o maior erro de quem se torna gestor depois de ter sido corretor é só saber treinar de um jeito, por observação. Que é assim, vamos junto e olha como é que eu faço. Muitas pessoas absorvem desse jeito, mas a maioria não absorve. Então falta um repertório de treinamento. Falta estudar sobre gerenciar pessoas, sobre liderar pessoas. E processos, Processo. Né? Por isso que é muito incomum eu chegar numa imobiliária e ter um manual de integração, ter um passo a passo. Nossa. Porque normalmente fala assim, é ali, ó, tu senta e tu vai perguntando se tu tiver dúvida. Cara, de novo assim, é jogar na piscina e ver se nada. É muito assim. Muito assim. Muitas vezes me perguntam, né? Jéssica, por que tu não abre imobiliária e não sei o que? Eu não vou jogar os outros assim no meio do mar e... Enfim, hoje eu tenho a Andressa só comigo para justamente ensinar ela da forma que eu quero, a minha cultura de trabalho, para ir fazer essa escalonagem. E muitas vezes a pessoa, ela saiu de uma imobiliária, trabalhou por um tempo autônomo, maioria das vezes não tá dando conta de pagar as despesas de um espaço sozinho. Aí pensa, eu preciso escalonar, eu preciso criar um time para pagar a conta, enfim. Aí vai botando, vai botando. E aí surge o teu nome, a tua marca, a tua reputação que muitas vezes tu conquistou, porque tu só quis encher uma imobiliária. E é muito comum. E tu não dá estrutura para essas novas pessoas e que vai retroalimentando o ruim. Não vai funcionando e vai queimando o nome da profissão. E se o cara, por uma sorte do acaso, performar bem sendo jogado, não dura pouco tempo, ele sai e abre a dele. Só que ele repete muitas vezes o mesmo erro de como ele entrou. E assim é todo mundo colocado no mesmo saco de farinha, todo mundo que não tem treinamento, corretor é o folgado que não deu certo na vida e virou vendedor, né? Mas tem ainda a galera que tem ali buscando a sua diferenciação, mas o objetivo do pod é justamente isso, Thiago, é gratuito. Vai ver se todos os corretores, os 700, 800 corretores de Brusque assistem o episódio. Uma coisa que eu aprendi com uma pessoa aqui de Santa Catarina que tem uma empresa que fatura 1 bilhão e 700 milhões, Nossa. Ele fala que a coisa mais importante num ser humano é humildade intelectual. Mesmo que tu for falar com uma pessoa que tu fala assim, eu não tenho nada para aprender com ela, e ok, existem pessoas que, quem sabe tu esteja maduro e tu não tem coisa para aprender, mas tu pode aprender o que não fazer. Nossa. E às vezes aquele erro que aquela pessoa está cometendo, em algum momento vai acontecer contigo, ou com um filho, parente teu. Então, quanto tens humildade intelectual de escutar as pessoas? E um bom corretor tem que ser um bom ouvinte. Então, se a gente tiver esse nariz empinado de achar que a gente sabe tudo,
provavelmente a gente não vai construir bons relacionamentos. Então, humildade intelectual é uma coisa que favorece muito o crescimento profissional de todo mundo. E o que tu comentou agora, por último, eu enxergo que é importante que os corretores olhem isso como uma oportunidade. Se a maioria das imobiliárias fazem desse jeito, se tem tanta gente que não está qualificado o suficiente para vender e escalar, isso é muito mais uma oportunidade do que um contratempo, do que uma dificuldade. Então pensa que só depende dele. Depende do ponto de vista que ele tá olhando, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Sensacional. Tiago, eu queria poder fazer uma série dos 8 passos de venda agora, porque não deu nem tempo de a gente entrar a fundo sobre isso, de tão bacana de... Eu, desde sempre, né? Se deixar nós dois juntos aqui conversando, a gente vai a noite inteira aqui. Mas te agradecer demais por esse podcast, por esse episódio, por ter tirado um tempo da tua agenda, que eu sei que é corrida, para vir aqui conversar comigo também e passar tanta informação e conhecimento também para corretores, construtores que nos assistem também. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, conte comigo e se quiserem outras oportunidades a gente conversar novamente, estarei à tua disposição. Muito obrigado. Muito legal. Gente, eu vou deixar aqui na descrição as informações do Tiago, contato dele. Marca um café, gestor, que ó, a gente já cantou a pedra que o negócio tem muito que melhorar aí, tá? Gente, zerei o game, tá? Te vejo no próximo episódio. Tchau!